Boa noite, Estado da Nação. Recebo nesta edição o Reverendíssimo Dom Dinis Cingolane, Bispo Emérito da Igreja Anglicana. Boa noite e muitíssimo obrigado por cá ter vindo. E tem aquela saudação de praxe. Olá, paz. Olá, paz. Falaremos da paz mais Muito adiante. bem, muito bem. Dom Dinis Cingolane, já aposentado, a esta altura era suposto que estivesse a cuidar dos seus, a cuidar da horta, a cuidar dos animais, retirado efetivamente lá no campo. Sei que está no campo, mas o que tem andado a fazer no campo? É grande alegria estar aqui para podermos compartilhar um pouco daquilo que tem sido a nossa vida. Quando eu entrei na reforma, anunciei em outubro de 2013 que eu ia entrar na reforma no ano seguinte. Eu disse, entro na reforma para. Portanto, deixar de ser bispo diocesano, não ter que ir ao escritório todos os dias, não ter que lidar com questões administrativas, mas para manter-me ocupado com 4 causas: paz, saúde, ética e espiritualidade. E foi com base nisso que criamos a Fundação. E só para dar um exemplo, hoje, agora que estamos a gravar esta mensagem, eu acabo de sair do Hospital Central do Maputo, onde estive reunido com A direção do hospital? Não, com os que trabalham na morgue. Porque é importante sabermos que todos vamos passar pelas mãos do pessoal da morgue, todos vamos passar pelas mãos dos coveiros. Então é importante conversar com eles, porque quando estivermos nas mãos deles já não vamos conversar. Então, estive lá, é neste contexto de saúde, mas não é só saúde física, mas saúde mental e emocional. Portanto, só para dizer que, graças a Deus, há muita coisa que nós podemos fazer na situação de reforma. E uma delas é esta. Então, uma delas é essa. E depois, o programa Vida Plena também me mantém ocupado do ponto de vista físico e também mental. Então, é uma grande alegria ter a oportunidade de vir conversar convosco e ouvir como é que estão a ver o mundo, e isso vai enriquecer a nossa vida de oração. Muito bem, ou seja, continua ocupado e dedicado. E uma das suas ocupações tem a ver com esta componente de saúde que já tinha feito o introito. A causa principal é a malária. Tem movido meios, rios e fundos para tentar erradicar a malária, apoiando as iniciativas do governo. Há um revés nesta luta, neste momento, com o corte de apoios para o setor de saúde. Os americanos vinham concedendo a Moçambique e aos demais países em vez de desenvolvimento. Como é que acha que vai ser a malária chegada a este ponto? Eu sou um homem de esperança. Estou completamente convencido que Deus não quer ver o seu povo a morrer de malária. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que no mundo Deus colocou recursos que permitem que nós encaremos as nossas necessidades legítimas, como o caso da luta contra a malária. Estão espalhados os recursos aí. É interessante que, quando fala da malária, nós começamos a falar sobre a malária, a fazer mais barulho sobre o assunto em 2002. E a reação de várias partes do mundo ao ouvir dizer que confissões religiosas estão preocupadas com isso, com a problemática da malária, e deram uma ajuda, reagiram. E um dos primeiros países que reagiu foi os Estados Unidos da América. Estabeleceram uma coisa chamada, que chamam PMI,
a iniciativa presidencial contra a malária, inspirados por aquilo que estava a acontecer em Moçambique. Porque aqui estávamos nós cristãos, e eu como presidente, e o vice-presidente é um muçulmano. Então, mas como é possível muçulmano e cristão a trabalharem juntos? Nós temos um inimigo comum que se chama malária. Mas a verdade é que a mensagem foi muito bem acolhida. Acabou vindo cá a primeira-dama dos Estados Unidos, convidada por nós para vir ver o trabalho que estava fazendo. Foi nessa altura que anunciou a ajuda que iam dar a Malawi e outros países de África. Portanto, houve uma resposta generosa. Até lembro-me que decidiram ajudar a Nigéria. Nessa altura, nós pedimos cerca de 1.300 redes mosquiteiras, 1.300.000 redes mosquiteiras, e a Nigéria, aí umas 50, 60 milhões de redes mosquiteiras. Sim, mas, o país mais populoso mas agora sim, mas isso inspirado por aquilo que estava a acontecer em Moçambique. Então, houve uma resposta muito, muito positiva. E eu lembro-me que algumas reuniões de líderes diziam: cuidado se fizeres a tua agenda, o teu plano de atividades, sem mencionar malária, Diniz Sengolane vai te engolir cru. O que significa que a mensagem, de fato, foi muito, muito acolhida. Mas a sua pergunta é legítima e, de fato, muito preocupante para todos nós. Porque a malária não é um problema que só mata os ricos, os pobres. Os ricos também correm o mesmo risco. Então, a minha oração é de que aquilo que nós temos estado a dizer, que, por favor, não estão a fazer um favor quando ajudam países como Moçambique de luta contra a malária, mas estão a ajudar toda a humanidade. Porque vem uma pessoa que nunca teve malária, chega aqui, é picado por um mosquito, e apanha a malária e vai para lá, pode introduzir a malária no seu próprio país. Então, a minha oração é de que outros países digam: nós já abrimos os olhos. Não interessa o que o presidente Trump pensa, mas a verdade é que iremos ajudar nesta luta contra a malária. E eu não estou a ver o mundo agora a cruzar os braços e dizer cada um no seu canto e deixar as pessoas morrerem de malária. E eu estou convencido também que o povo americano, que é muito generoso, vai encontrar outros canais para que a malária não tome poder, não se enraize na nossa sociedade. Nem que seja até por via da igreja. Nem que seja por via da igreja, nem que seja por via de organizações como uma fundação. Sim. Por exemplo, eu acho que será possível. Porque quem estava a contribuir através dos americanos, não era o presidente dos Estados Unidos da América, era o povo americano. E o povo americano ainda está lá. Tenho muita dúvida se vai dizer: ok, deixa os outros morrerem onde estão e nós vamos usar os recursos que Deus nos deu só para nós. Eu espero que isso não vai acontecer. Então, tenho esperança de que ou outros países ou os próprios americanos vão abrir os olhos e ver que não estão a fazer favor nenhum, mas estão a proteger-se. É um favor à humanidade. E essa é a minha oração. Disse o reverendíssimo que os americanos e outros povos ocidentais assustaram-se quando ouviram dizer que em Moçambique havia uma coabitação entre cristãos e os muçulmanos. Como é que é a relação entre a igreja cristã em Moçambique, a sua ótica, e as outras correntes religiosas? Continuemos na questão da malária. Para dizer o seguinte:
a partir da nossa luta contra a malária, criamos um programa chamado PIRCOM. Sim. PIRCOM é constituído por a visão religiosa contra a malária, é o esforço religioso contra a malária. Estão lá os anglicanos, ou melhor, todas as igrejas do Conselho Cristão de Moçambique, Sim. a Igreja Católica Romana, estão os Baha'is, estão os muçulmanos. Os muçulmanos, de fato, ocupam a posição de vice-presidente. Estão os hindus. Portanto, são muitas religiões que estão lá envolvidas na luta contra não só a malária, porque agora também na campanha do Covid, incluindo a violência doméstica, a subnutrição, são questões que nos preocupam. Então, não estou a ver essas igrejas todas a fazer isso e depois cada um querer dar socos ao outro. Há boas relações entre as confissões religiosas. Não há uma ideia de supremacia de umas em relação a outras? Eu não estou a ver isso, como pessoa aposentada ou como reformado, não estou na gestão administrativa da igreja, mas acompanho claramente, muito de perto, a vida da igreja. Sei que isso não está a acontecer. As confissões religiosas aqui em Moçambique dão-se muito bem. Eu dei esse exemplo da malária, mas há outras iniciativas. Quando estamos a falar acerca da paz, muitas vezes estamos a trabalhar juntos com outras confissões religiosas. Graças a Deus, temos uma boa convivência. E a participação da igreja, dos clérigos, na vida social e política do país é notável. Dom Dinis, já desde os primórdios, participa naquilo que é a construção do Estado de Direito, da democracia em Moçambique. Foi memorativo grupo que trouxe a paz para Moçambique, com a estrutura dos Acordos Gerais de Paz. Contribui. Exato. Contribui. Exato. Que experiências retém desta sua participação neste projeto para a paz em Moçambique? A primeira vez que nós entramos neste esforço de busca da paz de uma maneira aberta, sim, porque o ponto de partida é que a igreja que serve Jesus Cristo tem que ser pela paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Então, se você não luta, não procura a paz, chumbou. Então, estou a falar de 1982, quando começamos a falar abertamente e sugerir que haja diálogo entre o governo e a RENAM. E o que eu acho ficou bem registrado na minha memória foi quando, em 1987, fomos falar com o presidente Chissano a sugerir esta questão da... Acabava ele de chegar ao poder. Sim, sim. E ele disse assim: estou muito agradecido a vocês por terem vindo falar comigo sobre a paz, como igrejas. Fomos em nome do Conselho Cristão de Moçambique. Se não viessem, eu ficaria com muito mais impressão vossa. Então, um chefe de Estado, um político que reconhece que a igreja tem esse papel, isso é bastante encorajador. Significa que estamos em bom caminho. Ficou marcado o fato de que, embora nós queríamos falar com a RENAM, que estava aqui dentro do país, e não tínhamos acesso direto, ninguém conseguia. O fato de termos saído para os Estados Unidos a ver se lá encontraríamos alguém que conhecesse alguém, que fosse amigo de alguém, que tivesse ligações com a RENAM. E foram as igrejas que nos convidaram para lá. E fizemos esses contatos com as igrejas lá
e também os políticos. Houve muita sinuosidade na busca da paz, mas a paz estava lá. Era importante que prosseguíssemos. As viagens para Quênia, para a Suíça, para outros países, isso tudo mostrou que é possível chegarmos à paz, mesmo pessoas que não têm recursos. Porque se me dissessem, vá à procura da paz, a passagem custa 50 meticais, eu diria, não tenho. Mas houve pessoas que se predispuseram a apoiar esta movimentação. Por acreditarem que a Igreja, sim, tem um papel, continua a jogar um papel preponderante. Sim. E pronto, acabamos então tendo o acordo entre o governo, que primeiro conseguimos que eles se encontrassem e falassem, o diálogo direto entre eles, e quando as pessoas perguntavam, mas como é que é o Dhlakama? Tem cabelo na cabeça, tem 2 orelhas, tem a boca. Não, mas... E eles lá perguntavam, esses marxistas, sim, são pessoas com 2 orelhas, com uma boca. As políticas, as ideologias podem deturpar a verdadeira imagem de um ser humano de uma maneira convincente. Infelizmente, as pessoas pensarem que estamos lidando com um bicho de 7 cabeças quando estamos a lidar com seres humanos como nós. E quando o presidente Chissano se encontra com o Dhlakama, trataram-se como irmãos. Isso foi muito bonito. E continuaram. E quando eles disseram, nós concordamos, isto para. Em menos de 24 horas, tudo parou. Com toda a desconfiança que as pessoas tinham, arnamos a pensar, Chissano não há de conseguir controlar aquelas tropas lá, porque uns são zimbabuianos, outros são tanzanianos, outros são moçambicanos, não vai conseguir. E o governo a dizer, Arnamo não vai conseguir travar estes homens que estão espalhados, porque cada um tinha. Mas eles conseguiram, em menos de 24 horas, tudo estava parado, tudo. Tinham um comando, de fato. Então, isso realmente ficou demarcado. Portanto, dizer que foi bem claro que o moçambicano é solo fértil para a semente da paz. Fala de liderança. Há uma percepção de que, em termos de igrejas, as que tiveram com participação, estas são histórias, são contadas, sim. Com participação, contribuição para a paz em Moçambique, a Igreja Católica sobressai. O que é que pensa disto? Pouco se fala do Conselho Cristão, das igrejas filiadas ao Conselho Cristão. Fala-se mais da Igreja Católica. Não estou a induzi-lo a dizer... São Paulo diz assim, há pessoas que falam desta maneira para me aborrecer, e há outros que evangelizam para me aborrecer, para dizer, você não vale nada, você é pequeno. E há outras que que evangelizam com bons motivos. Seja para me aborrecer ou me tornar pequeno, ou por boas intenções, o importante é que o evangelho está sendo pregado. O que interessa é que a paz em Moçambique está cá. E quem quiser, há muita coisa que está escrita. Vá ler Vitória Sem Vencidos. Vá ler minhas memórias. Vá ler o que se escreveu, o que alguém escreveu sobre Dom Jaime Pedro Gonçalves. Leiam isso e tira as suas conclusões. O que interessa é que, de fato, chegou-se a paz, foi assinada. Ninguém foi mais importante que outrem. O mais importante é a paz. E isso é o que todos queriam. Talvez seja bom esclarecer o seguinte.
quando o governo e a Renamo se convenceram de que podiam falar, nesses encontros eram 4 pessoas, 2 do Conselho Cristão de Moçambique e 2 da Igreja Católica Romana. E um dos que estava fazendo integrava o Conselho Cristão era o dono. Sim, sim. Então chegou-se à conclusão de que eles querem falar. Agora, onde é que vamos falar? Onde é que vamos conversar? O governo propunha um país, a Renamo não concordava. A Renamo dizia um país e os outros não concordavam. Não concordavam. E então, quando dissemos, se for um centro de uma igreja, tá bem, isso pode ser. Então, aconteceu que a comunidade de Santo Egídio em Roma tinha espaço. Tá bem. Então, vamos lá para... Se é pela paz, pela paz, vamos a isso. E nessa altura dissemos nós, os 4, tá bem, então é isso que nós queríamos, agora vamos nos afastar. Não se afastam. Precisamos de ter um de vós como representante das igrejas. Então, se instalações da Igreja Católica Romana faz sentido que um dos bispos seja quem está lá. Mas ele diz, eu estou apenas a representar as 2 partes do Conselho Cristão e a Conferência Episcopal de Moçambique. Houve informações contínuas durante esse tempo. E enquanto decorriam as negociações em Roma, o Conselho Cristão de Moçambique começou um programa chamado Preparação do Povo para a Paz. Exato. Que teve como uma das filhas o projeto de transformação de armas em enxadas. Eu tenho aqui uma cruz que é feita de armas. E são 4 armas que estão aqui. O projeto conseguiu coletar mais de 1 milhão de armas nos 20 anos que funcionou. Ou seja, o crucifixo, chamamos de crucifixo? Sim. Essa cruz que o reverendíssimo Dom Divino traz sempre consigo, é feito de artefatos. Artefatos de guerra. Exato, artefatos de guerra. Agora é uma arma para a paz. É um símbolo da paz, de que é possível transformar os instrumentos de morte e dominação em instrumentos de produção e de harmonia. E ainda é possível resgatar este projeto de transformação de armas enxadas para a atual realidade do país? Eu gostaria, é muito necessário, porque infelizmente há muita gente a morrer de armas. Infelizmente há muitas armas em mãos alheias. E graças a Deus também há muita gente de boa vontade que certamente viria e apoiaria este projeto. O seu sonho, portanto, é reativar o projeto transformação de armas enxadas ou outros meios de produção? Gostaria, mas também, neste momento, hoje estamos a falar, este conceito de transformação de armas enxadas tem a dimensão de transformarmos as mentes, desarmarmos as mentes e desarmar o vocabulário. Sim. Veja só isto. Uma arma, uma bala, mata muita gente. E só a discussão, algumas palavras que foram pronunciadas aqui mataram também. Mataram muita gente. Neste momento, não há nenhum grupo que está armado, que está a lutar contra outro grupo armado. Não há. Mas há umas palavras. O que se diz, as mensagens que são emanadas. Quando nós nos insultamos uns aos outros, quando fazemos pouco uns dos outros, quando ameaçamos uns aos outros, isso é tão mortífero como ter uma arma. O Trump, presidente dos Estados Unidos, só falou. Mas falou numa linguagem tal que desumaniza o ser humano. E as pessoas estão a morrer por causa de um vocabulário
extremamente violento. A palavra tem mais força que a própria arma. Neste momento estamos a ver isso. Estamos a ver isso. Porque quando vamos ver quantas pessoas morreram de armas durante estas guerras que nós tivemos, quantas pessoas agora morreram por causa da violência que veio de pronunciamentos. Sim. Então, nós notamos que, sim, é muito perigoso o desarmar das mentes, o desarmar do vocabulário é absolutamente inadiável. Muitíssimo obrigado, Dom Denis Singolano, que é o nosso convidado neste Estado da Nação. Dom Denis Singolano é Bispo Emérito da Igreja Anglicana. Estamos no Estado da Nação. Vamos ao intervalo, voltamos já. Ser artista profissional exige dedicação e esforço, mas o importante é estarmos sempre juntos. Força, filha! Tu consegues! Força, baby! Tu consegues! Com o serviço Triple Play da TV Cabo, podes ligar-te a quem mais importa. Força, filho! Tu consegues! Por internet, com uma velocidade mega rápida. Com os melhores canais de televisão na tua TV, smartphone, tablet ou computador a qualquer hora. E com chamadas de voz ilimitadas na rede TV Cabo. Tu consegues. TV Cabo. Sempre ligados. Transportadores semi-coletivos de passageiros. Para 2025, os comerciantes informaram. Aqui na Avenida Eduardo Mondlane, a situação se encontra mais tensa. Nossa equipe de profissionais dedicados trabalha incansavelmente para levar até você conteúdos preciosos, relevantes e atuais. Somos mais que uma televisão. Somos uma ponte entre você e o mundo, conectando histórias, promovendo conhecimento e inspirando mudanças. Para nós, a informação é primordial. O nosso compromisso é informar. Atualizações essenciais para o seu dia a dia. MBC, conectando o mundo. De volta ao Estado da Nação. Nesta edição temos como convidado o Reverendíssimo Dom Denis Singolano, Bispo Emérito da Igreja Anglicana. O seu contributo para a pacificação de Moçambique é inquestionável. Quando fomos ao intervalo, falava da necessidade de desarmarmos as mentes. Neste momento, efetivamente, a luta tem de ser esta. O país está sobre um autêntico barril de pólvora, em que a palavra dita pelos políticos é suficientemente forte para incendiar Moçambique. O que é que pensa do que está a acontecer nestes últimos meses a seguir ao processo eleitoral? Se me perguntar qual é o estado da nação, eu direi que a nossa nação está doente, está enferma. E há remédio. O remédio chama-se diálogo. Não se paga nada. Não precisa de um intérprete. Estamos a lidar com moçambicanos que falam as mesmas línguas. Não precisa de viajar para parte alguma, estamos todos aqui. Ao contrário do que acontecia no período da Guerra Civil. Sim. Neste momento, o que está realmente causando sofrimento e até mortes
é aquilo que sai da boca do ser humano. Os nossos líderes precisam de refletir sobre o que estão dizendo um sobre o outro. Uma linguagem que não denigre a imagem do outro. Uma linguagem que não ameaça o outro. Uma linguagem que não coisifica o outro, mas uma linguagem que mostra que somos irmãos. Todo o moçambicano é bonito. Moçambique é bonito, mas o que está acontecendo agora em Moçambique é muito feio. Quem é dessas pessoas bonitas que temos em Moçambique? Quem é que anda a fazer coisas tão feias a ponto de produzir tanto sofrimento, tanta miséria, produzir tantas mortes? Totalmente desnecessário. Esta mensagem é para todos. É para sem todos. distinção. Não, é para todo aquele que se chama moçambicano e que quer ver Moçambique em paz. Moçambique a viver aquilo que eu chamo vida plena. Mas estamos a falar da paz. Que ninguém se beneficia com a violência. Ninguém. Por isso que as pessoas que fazem violência fazem às escondidas. Nunca veio alguém dizer: eu é que cometi aquela violência ali, precisamente porque não está a beneficiar a ninguém. O nosso país está doente. O remédio está disponível. Chama-se diálogo, um diálogo aberto, inclusivo, que cada um de nós diz o que acha que é a solução para as inquietações que porventura tem. E que ninguém tenha a razão absoluta sobre o que vai dizer nesse diálogo. Não, todos nós, olha, a verdade é que ninguém é tão estúpido que não possa produzir uma ideia que ajuda o outro. E ninguém é tão sábio que não necessite da opinião dos outros. Nós todos temos alguma contribuição a dar. E é isso que fará de Moçambique esta beleza singular que cada um ostenta. Também significa que dá por dentro as nossas capacidades, a nossa capacidade de trazer mensagens construtivas, resolver as adversidades que estejamos a encontrar, está lá. Mas não podemos deixar Moçambique continuar assim. Como toda doença, se não for tratada e bem tratada, conduz à morte. Queremos ver um Moçambique morto? Claramente certamente ninguém. Então, vamos buscar os remédios e aplicar porque está aqui disponível. Fala do remédio e indicou até o medicamento, Sim. que é o diálogo. A semente já foi lançada. O Parlamento aprovou esta quarta-feira, esta quarta-feira, o instrumento que o Presidente da República depositou na Assembleia da República Sim. para que, com vista exatamente a colocar as balizas sobre como vai ocorrer este diálogo, este compromisso, para que os moçambicanos se entendam efetivamente. O que é que acha disto? Qual é o valor desta decisão, deste ato que os parlamentares tomaram em consenso? Qualquer pessoa tem uma contribuição a dar para o bem-estar dos moçambicanos. Por isso que eu falo na necessidade de um diálogo inclusivo. O que significa que não basta termos pessoas que têm uma ligação político-partidária em algum sítio e dizer: isso é muito bom. Aplaudimos que esses grupos todos venham e digam: vamos construir a paz para Moçambique. Não nos esqueçamos que a maioria de moçambicanos não pertence a nenhum partido político. A maioria.
e esses não podem ficar de fora. É preciso que encontremos maneira de todos poderem canalizar as suas opiniões, especialmente aqueles que têm que têm uma influência sobre os outros, aqueles que influenciam a opinião pública, independentemente do posicionamento político partidário que possa ter, todos esses devem ser incluídos. Toda a iniciativa que diz queremos dialogar para a paz é bem-vinda, mas, como dizem os ingleses, there is room for improvement. Ainda há muito espaço para melhorar a maneira como dialogamos. É inegável e inquestionável o papel da Igreja na construção do país, incluindo na tomada de decisão por parte dos políticos. A Igreja, Reverendíssimo, será um instrumento dos políticos ou nem por isso? Deus nos livre de sermos instrumentos de políticos. Se tal aconteceu, devia ser imediatamente denunciado e tal igreja, ou tal grupo, ou tal líder da igreja penitenciar-se. Porque a igreja é o representante de Jesus Cristo, que tem plena autoridade no céu e na terra. Então não há nada que pode dizer, eu estou amarrado, nada posso fazer para criar o bem-estar dos moçambicanos, ultrapassarmos estas adversidades para chegarmos à paz. A igreja tem acesso a essa autoridade máxima que se chama Jesus Cristo. A igreja é constituída por seres humanos imperfeitos. Há casos em que algum ser humano possa ter sido fraco no julgamento das coisas e ser instrumentalizado. Líderes da igreja podem ser instrumentalizados pelo dinheiro, por outras influências políticas, mas não a igreja instituição, aquele grupo que acredita no Senhor Jesus Cristo. Questiona-se, sobretudo, deixe-me agora aproveitar, desculpe-me, esta oportunidade, a lisura de um líder religioso que dirige o órgão eleitoral máximo do país. Este líder religioso está ligado à sua igreja, que é a Igreja Anglicana. Sim. Como é que se sentiu, ou como é que se sente? Dorme Dom Denis Cingolano sobre a almofada, com a tranquilidade que se requer, quando vê um líder da sua igreja sendo conotado como estando a favorecer certas alas políticas? Seja quem for o indivíduo ou o grupo que for conotado com a falta da verdade, certamente que isso me inquieta. Seja um anônimo que vive lá em Zandamela, isso me inquieta. Seja uma pessoa da Igreja do Nazareno, da Igreja Católica Romana, da Igreja Assembleia de Deus, isso tem que certamente inquietar. Todos nós somos filhos de Deus e nós devemos sempre, onde quer que estejamos, refletir aquilo que é a imagem de Deus. Onde quer que estejamos, façamos o que estivermos a fazer. Mas é muito difícil a pessoa começar a individualizar, porque há muitos exemplos que podem ser considerados por alguns que dizem esta vantagem e pronto, quem somos nós? Nós somos chamados realmente a ser guardadores uns dos outros. Não deixar
o nosso irmão caia numa vala e nós vimos que ia para lá e temos que ajudar, seja quem for. E neste caso, Dom Denis Cingolano chegou a falar com o Bispo Matsim, que é o presidente da Comissão Nacional de Eleições, quando notou que, eventualmente, estivesse a passar por situações que não abonassem com a sua imagem e com a imagem da igreja. Eu sou pastor na igreja. Qualquer pastor, quando vê que alguma coisa não está a correr bem, procura fazer uma intervenção pastoral. Mas essa intervenção pastoral deve ser secreta, deve ser só entre o pastor e a pessoa a quem procura ajudar. Seria mal qualquer de nós começar a dizer: eu já falei com fulano acerca disso, aconselhei o cicrano, aconselhei o beltrano. Deixo a sociedade julgar como achar. Podem dizer: nada fez, nada fizeram. Pode dizer: fizeram. Houve quem não quisesse ouvir. Podem dizer o que quiser, mas a verdade é que a abordagem pastoral é sempre com a pessoa visada e não uma coisa para se tornar público, se sim ou não. Qual é a relação do reverendíssimo Dom Denis Cingolano com o Bispo Matsim? Eu sou moçambicano, ele é moçambicano, eu sou bispo, ele é bispo, e eu ordenei-o, eu participei da sua sagração. Qual é o problema? Por que devia haver algum problema entre nós? Não é na perspectiva de que haja problema, é para perceber efetivamente como é que... Sim. Somos irmãos. E é isso mesmo. Qualquer pessoa que achar que nós somos irmãos, apresente as provas. Agora, acrescentando outros aspectos eu acho que a igreja pode fazer mais agora. Mais do que nunca. Mais do que nunca. E não estou a falar de visibilidade, mas uma intervenção com impacto. Para que, na verdade, a paz que Moçambique necessita, não necessita amanhã, não necessita hoje, necessita ontem. E acho que nós, como igreja, precisamos fazer mais. Há muito mais que se pode fazer. O papel da igreja agora é muito mais determinante do que foi antigamente. Da mesma maneira que antigamente interveio de uma maneira relevante para a ocasião, hoje também a intervenção tem que ser relevante para esta ocasião. Os políticos... É preciso ler o sinal dos tempos. Os políticos respeitam a igreja? Os políticos... Contei a história de como o presidente Chissano reagiu à nossa sugestão de que o governo e a Renão deviam sentar e falar. O presidente Chissano disse que está agradavelmente satisfeito pela nossa intervenção. Mas deixou bem claro que a igreja pode ter uma ideia, uma maneira diferente de interpretar as coisas do que aquilo que o governo pensa, mas não via na igreja estar alinhada com o inimigo, ou então a ser irrelevante. Essa foi a reação do presidente Chissano, que é muito respeitado até hoje. Eu acho que ele representa a posição de muitas pessoas. Diferente dos outros que o sucederam. Não estou a compará-lo com ninguém. Não estou a compará-lo com ninguém, nem com os que o seguiram, nem com... Só estou a dizer que essa foi
uma atitude que mostrou. E acho que alguém, nunca ouvi alguém a criticá-lo pelo fato de ter trabalhado com as igrejas. O presidente Cyril Ramaphosa fez um comentário interessante quando, como bispos, fomos falar com ele, ou ele veio falar conosco, logo depois da libertação de Nelson Mandela. E ele disse assim: líderes, senhores bispos, comportem-se como alguém que acendeu o fogo, uma fogueira. Não chega muito perto, senão você se queima. Mas não fica tão longe, senão você morre de frio. Então, a relação entre a igreja e o governo deve ser essa. Uma distância que permite que você beneficiar-se do calor daquela fogueira, mas ao mesmo tempo não está tão longe que perde a relevância. Acho que é uma mensagem muito, muito interessante e ainda me ajuda a saber, temos que saber manter a nossa distância. Temos uma identidade que é ser servidores do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, e então podemos estar para louvar as boas coisas que estão a ser feitas, criticar construtivamente aquilo que não está sendo feito e fazemos-lo sem perder a nossa identidade. Nunca devemos perder a nossa identidade. Reverendo, como é que acha, quero ouvir a sua opinião, como moçambicano também, e que tem opinião, direito à opinião, que devia ser constituída a Comissão Nacional de Eleições, a liderança da Comissão Nacional de Eleições. Tem de continuar a ser, porque o histórico mostra que o presidente da Comissão Nacional de Eleições vem sempre de uma determinada igreja. As ligações são profundas. Como é que acha que deve ser encontrado o homem ou a mulher que vai liderar o processo eleitoral em Moçambique, os próximos pleitos? Eu respeito a independência e a sabedoria da comissão que vai ser eleita para estudar este assunto. E estou disponível para dar a minha opinião a essa comissão. Estaríamos a extravasar as competências da comissão, começarmos a dizer agora como é que devia ser. Eles certamente vão estudar o assunto e dizer, olha, as vantagens deste sistema são estas, as desvantagens são aquelas. Então nós propomos isto. Vamos esperar, vamos orar, estar disponíveis a dar o conselho a quem o solicitar. Os Machopes têm um ditado que diz assim, Kulaya Laya Janzel, que significa, quando quer aconselhar alguém, tem que ser alguém que está pronto para ouvir. O teu conselho só é válido se a pessoa tem ouvidos para ouvir. Então, o meu conselho seria válido se for ouvido por quem realmente pode fazer alguma coisa sobre o assunto. Vamos comemorar o jubileu da independência a 25 de junho. 50 anos já ocorreram. E já falámos um pouco do que foram estes 50 anos. Sim, sim. Como é que o reverendíssimo Dom Denis Singolano perspectiva Moçambique daqui a 500 anos, por exemplo? É muito. Vamos contar mais 50. Mais 50. Para darmos tempo para que os nossos... Vamos almejar que os nossos netos, nossos filhos possam ter. Eu acho que gente da nossa geração... Eu sou muito mais novo. Só tenho 50. Eu tenho a idade do país. Ok, 50, tem a idade do país. Então, está abençoado. Obrigado. Porque viu os primeiros anos, o tipo de políticas que se seguiram, viu essas transformações todas. E acho que já aprendemos
devíamos ter aprendido a lição. E então, o que é que nós vemos, o que é que podemos perspectivar nos próximos anos? É uma grande bênção ter uma nação, ter uma identidade de que somos moçambicanos, e nós vimos isso. Estamos realmente abençoados que vimos o nascer do país, mesmo vós que eres crianças, mas viveram aquilo que se contou acerca da formação deste jovem país, ainda é jovem. Significa que estamos muito abençoados. Nós vemos que, neste momento, os jovens, que são aqueles que nos emprestaram, nós estamos aqui a título de empréstimo. Sim. Este país pertence a eles. Estamos aqui com responsabilidade de cuidar dele para entregar a eles sem estragar. Nós precisamos de ter os nossos jovens com uma esperança. Temos que tomar gestos e ações que criam esperança aos jovens. Isso passa por incluir a disciplina de educação moral e cívica a todos os níveis da educação, desde a pré-primária até o topo mais alto da universidade, até quando são doutores, porque, infelizmente, há muita falta de ética a vários níveis de ensino, até o ensino superior. Então, com uma sociedade que é moralmente analfabeta, não teríamos futuro. E quem iria destruir o país não é Deus, não são os políticos, só somos todos nós. Então, temos de pegar nisso. Como mostrar que o nosso jovem tem esperança, como garantir que moralmente estamos preparados para reconhecer que somos seres humanos com princípios e agradecer a Deus pelos recursos que Moçambique tem e usá-los sabiamente, usá-los com responsabilidade. Porque Deus se colocou esses recursos todos porque sabia que nós havíamos de necessitar deles. E não necessariamente uma questão de maldição. Não ser uma maldição. Não devemos estar aí a ser escravos de outras pessoas por causa dos recursos que Deus colocou para o nosso bem. Então vamos ver esses bens como realmente uma... Veja que o Moçambique não tem... É mais fácil contar o que não produz. Aquilo que produz é tanto. Então, não há nenhum deserto em Moçambique, ou semi-deserto. Porque Deus sabia que nós não necessitávamos. Há recursos suficientes para todos vivermos com dignidade. Este é o Moçambique que eu vejo com esperança. Porque Deus, quando fez Moçambique, eu acho que ele sorriu. Porque é um país bonito, com coisas muito bonitas. Olá, Paz. Olá, Paz. Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. Tê-lo aqui. Obrigado. Obrigado mesmo. E termina assim a presente edição do Estado da Nação, com a presença do Reverendíssimo Dom Dinis Cingolano, Bispo Emérito da Igreja Anglicana. Foi com muito gosto que cá estivemos. Voltamos a ver-nos numa próxima ocasião. Boa noite. Vamos ver.